Abra, por favor, a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler todo o capítulo 55 do profeta Isaías. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. A dureza do coração do homem, meus irmãos, que se revela no livro do profeta Isaías, ainda é a dureza do nosso coração. Uma dureza que só pode ser revertida a partir da ação do Santo Espírito. Só o Espírito Santo de Deus, agindo nos nossos corações, pode nos levar a compreender salvificamente, transformadoramente a palavra do Senhor. E é por isso que nós, depois de lermos a palavra, nós oramos, pedindo que o Senhor nos ilumine o entendimento. Senhor, rompe agora as barreiras do nosso coração. Faz-nos estar atentos, ó Pai, àquilo que o Senhor quer nos dizer. Faz-nos voltar os olhos para Ti, Senhor, e buscar de Ti o alimento. E ilumina-nos, Senhor, porque reconhecemos. Se o Teu Espírito não agir em nós, se o Teu Espírito não agir transformando o nosso coração, Pai, nada do que for falado aqui vai encontrar efeito. Nós oramos a Ti assim, Senhor, humilhados pela grandeza da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos, então, nessa série, meus irmãos, de mensagens a respeito da nossa missão como igreja, e eu gostaria, então, hoje de trabalhar com vocês nesse texto que fala acerca do convite da graça. Pensando na estrutura de Isaías, que é um livro longo, 66 capítulos, dividido em duas grandes sessões, uma que vai do capítulo 1 até o capítulo 39, e a segunda que vai do capítulo 40 até o final. Essa divisão é uma divisão temática tão clara, mas tão clara, que alguns comentaristas, alguns estudiosos de uma linha mais liberal, acreditam haver 2 ou até 3 Isaías, na verdade, 2 ou 3 autores do livro. Nós não cremos nisso e nós não temos nem necessidade de pensar assim mesmo, quando você considera os temas de cada uma dessas duas sessões, 1 a 39, depois 40 até o 66. A primeira sessão, ela vai mostrar a insistência de Deus em chamar o seu povo, chamar Israel ao arrependimento dos seus pecados, mas o diagnóstico é: esse povo não quer ouvir.
Esse povo não quer ouvir ao chamado do Senhor para que ele se arrependa. E por conta disso, Deus haverá de discipliná-los. Deus vai enviar o seu povo, vai tirar o seu povo da terra prometida e vai levar o seu povo para o cativeiro na Babilônia. Esses dias seriam dias terríveis, dias de provação, mas eles não deveriam causar no coração do povo de Deus desespero, porque Deus, apesar da sua disciplina, não haveria de revogar o seu pacto com o seu povo. E aí então é que nós chegamos à segunda sessão, porque a segunda sessão é quase que integralmente sobre o amor de Deus pelo seu povo. E de que maneira o Senhor iria restaurá-lo depois do cativeiro. Essa restauração, mostra Isaías, seria levado a cabo por um homem, por um personagem chamado o servo do Senhor. Aquele a quem o povo de Deus haveria de conhecer como o Messias, o ungido. Toda a profecia, e Isaías não é diferente, tem o seu contexto mais imediato. O povo a quem ela foi dada em primeira mão. Nos dias do retorno do cativeiro, esse ungido do Senhor, esse servo do Senhor, seria reconhecido na figura de Ciro, o rei dos persas, que haveria de autorizar e de estimular o retorno do povo de Deus à sua terra. Mas fica muito claro da leitura de Isaías que Ciro não era o Messias. Esse Messias, ungido, a palavra Messias quer dizer ungido, haveria de ser uma figura real. Real no sentido de uma linhagem de reis, descendente de Davi, que haveria de trazer consigo um reino que jamais teria fim. Só que Isaías mostra que as coisas não seriam tão fáceis. Para que este reino, para que essa promessa fosse cumprida, o servo do Senhor deveria sofrer. O servo do Senhor seria esmagado pelos pecados do povo, para que triunfantemente depois esse servo reinasse sobre eles, e reinasse sobre o seu povo, trazendo paz, trazendo alegria. A sessão mais próxima, que nós estamos tratando aqui, que vai do capítulo 49 até este capítulo 55, é chamada de os cânticos do servo. Vai haver uma apresentação do servo, vai se falar do sofrimento, da glória do seu reino, e então o Senhor vai chamar o seu povo a tomar parte no governo do Messias. E é justamente esse convite a tomar parte nas bênçãos do governo do Messias é que esse capítulo 55 se apresenta. É para nos falar, nos convidar a tomar parte, tomar posse das bênçãos que o Messias haveria de conquistar. Já que nós estamos falando de missão, o nosso texto é um estímulo, porque nós chegamos à conclusão, a partir do nosso texto, de que aquilo que nós apresentamos às pessoas, quando nós testemunhamos, não é alguma coisa desprezível. O que nós apresentamos às pessoas não é alguma coisa desprezível. Não é alguma coisa que as pessoas deveriam descartar simplesmente como alguma coisa sem valor, ou então como se aquilo que nós apresentássemos às pessoas fosse apenas mais uma opção no cardápio, no catálogo religioso delas. O que nós apresentamos às pessoas não é algo desprezível. E isso é importante, meus irmãos, para nós evitarmos alguns riscos significativos. O primeiro risco que esse texto nos ajuda a evitar é o risco da timidez. Alguns de nós falam de Cristo quase que pedindo desculpas por incomodar. Se você fosse o portador de um prêmio de R$1 milhão, é bem provável que você estaria ansioso por ver a reação de quem iria receber esse prêmio das suas mãos. Você não estaria atemorizado de entregar R$1 milhão para alguém. Você não estaria envergonhado, estaria? Você reconhece que aquele valor que você tem nas mãos é algo de benefício para o outro. E se é assim com o dinheiro que nós deixamos para trás quando nós partimos dessa vida, quanto mais com a graça de Cristo que nós oferecemos, algo que é de valor incalculável, algo que é de valor eterno e que confere a quem nós estamos apresentando o bem supremo da reconciliação com Deus. O segundo risco que esse texto nos protege é o risco da ansiedade quanto à resposta do outro. Será que eu devo melhorar os meus argumentos? Eu devo insistir em testemunhar para alguém? Até que ponto? Será mesmo que eu sou capacitado para responder
aos argumentos do outro? A resposta para todas essas perguntas é sim e não. Sim, porque, é claro, é importante, é bom você sempre aprender mais a respeito da palavra de Deus, para, como Pedro mesmo diz, ordena para nós, você estar pronto para dar a resposta da esperança que há em você, a razão da esperança que há em você para quem pergunta. Mas nós também não deveríamos nos preocupar em demasia, porque a mensagem da graça, essencialmente, é uma mensagem simples. Além disso, como dizia um irmão, pastor, muito querido nosso, Jesus não é uma mercadoria barata que você precisa empurrar a qualquer custo. Você não precisa fazer Jesus descer goela abaixo de ninguém. Se o outro rejeita o convite da graça, é algo a se lamentar. Claro que você deve lamentar pelo outro que rejeita o convite da graça, mas a escolha é dele. A escolha é dele. Cria uma grande ansiedade a respeito do testemunho. E o que é que essa pessoa que rejeita a graça vai estar rejeitando? Como nós vemos nesse texto, um convite amoroso, gentil, a tomar parte das bênçãos da aliança. Essa pessoa está rejeitando o convite da graça. Infelizmente, essa foi a resposta do povo de Deus, de Judá, nos tempos de Isaías, e é a resposta da maioria das pessoas que dá de ombros a quem está oferecendo justamente aquilo que o ser humano busca com toda a avidez, a satisfação dos anseios mais profundos do coração. É isso que nós estamos apresentando para as pessoas. Para quem é esse convite? Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Para quem é esse convite? Verso 1, para todos vocês que têm sede. Todos vocês que têm sede. A sede, meus irmãos, na Escritura está relacionada à ausência de algo que nós percebemos como essencial. A sede é um símbolo da busca, dessa percepção de que está faltando algo em nós que é fundamental. Para os que têm sede, o convite da palavra aqui é: venham às águas. Venham matar a sua sede. Todo ser humano, meus irmãos, nasce com uma sede que é de algo que nós não conseguimos definir. Nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado, daí a nossa necessidade de cada um de nós, de nos religarmos a Ele, de onde vem o termo religião. Essa ausência que nós percebemos está na raiz dos questionamentos existenciais mais profundos do ser humano. Quem sou eu, afinal de contas? Qual é o meu propósito nesse mundo? Qual é o meu destino? O homem tenta responder a essas perguntas com todo tipo de subterfúgio, com todo tipo de respostas alternativas, mas existe apenas uma razão, um pensamento que pode matar a sua sede. Existe, na verdade, apenas um que pode matar a sua necessidade, é o Deus vivo. Somente Ele pode saciar você. Mas o convite vem. Sim, venham e comprem, diz aqui Isaías. Não tenham medo. Aproximem-se. Tomem posse do que eu tenho para vocês. Tomem posse disso. E ainda se torna melhor porque o texto continua. Comprem sem dinheiro e sem preço, sem contrapartida, sem que seja necessário você pagar nada pelo vinho e pelo leite. O vinho na Escritura é um símbolo da alegria. O leite é um símbolo da nutrição. Ou seja, aquilo que vai trazer sustento, aquilo que vai trazer alegria a vocês que têm sede, não custa um centavo sequer. Aquilo que traz alegria, aquilo que traz satisfação, não custa um centavo sequer. É de graça. No entanto, o que geralmente acontece com Israel, aqui no nosso texto, com as pessoas em geral, o texto diz aqui, no verso 2, elas gastam dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz. As pessoas se esforçam em demasia para obter satisfação e alegria. Há um grande esforço por isso e o resultado termina por ser frustrante. Uma planta estranha, chamada nardu, não é um nardo, mas é um nardu, cresce nos desertos da Austrália Central. Nardu é como uma samambaia e os nativos comem as suas sementes quando não podem obter um outro alimento. Mas uma
peculiaridade dessa planta, do nardu, é que o nardu ele satisfaz, ele produz uma agradável sensação de conforto, mas ele não nutre. É basicamente como o lanche do McDonald's, né? Você se sente nutrido, é até agradável ao paladar, mas ele não nutre. Um grupo de exploradores, então, atravessando o deserto central da Austrália, ficou sem comida. O líder deles, que chamava-se Capitão King, recomendou o nardu porque sabia que os nativos comiam dessa planta. Dia após dia, eles estavam se alimentando do nardu. A princípio, eles se sentiam até satisfeitos, mas logo as suas forças começaram a falhar e, finalmente, isso os matou. Eles definharam, deitaram e morreram de fome. E apenas um sobrevivente foi encontrado para contar a história. Aquilo que os homens obtêm com o seu esforço em busca de satisfação, meus irmãos, é como o nardu. Traz uma sensação de satisfação momentânea, mas não nutre. E pouco a pouco a alma de quem busca essas coisas vai definhando, até morrer. Por que não ouvir o convite amoroso de Deus? Ouçam com atenção, com cuidado. Deem valor às minhas palavras, diz o Senhor, que elas tenham peso para vocês. Apropriem-se daquilo que eu tenho a dar a vocês. Qual será o resultado? Diz o nosso texto aqui no verso 2, vocês vão saborear comidas deliciosas. Literalmente, vocês irão saciar o apetite de vocês. É isso que está aqui. Vocês vão saciar o apetite de vocês com carnes gordas. Vocês vão comer da picanha de Deus. Alguns prometem picanha e não podem cumprir, mas Deus nos dá a picanha, a carne gorda e de graça. Os seus apetites por aceitação, por acolhimento, por propósito, por paz, por alegria, por respostas, todos eles serão satisfeitos e de graça. Você já reparou como alguns momentos cruciais do ministério de Jesus acontecem à mesa? O banquete de Mateus, o jantar na casa de Simão, todos eles falando de graça, de um Deus que estende mãos a pecadores. A Santa Ceia em que Jesus anuncia que irá saciar os famintos com o seu corpo e o seu sangue. Deus saciando a fome do seu povo, de graça, sem preço. São mesas que a gente vê no passado e que nos alimentam hoje, que matam a nossa fome, que matam a nossa sede de Deus e que apontam para uma mesa lá no futuro, um banquete celestial, em que o próprio Cristo vai ser o anfitrião. Qual é o convite para você? Venha e coma de graça, sem dinheiro, sem nada em troca, além de você mesmo. Só vem. Aqui é que nós estamos chamando as pessoas quando nós entregamos a ela o nosso testemunho. O que é que nós estamos fazendo quando nós testemunhamos de Cristo? Nós estamos chamando as pessoas a virem desfrutar do que Deus tem a oferecer. Perfeita satisfação dos anseios do coração. De graça. E o convite segue. Veja no verso 3, deem ouvidos, venham a mim, escutem. Qual é o resultado? Vocês viverão. Vocês viverão. Porque a promessa de Deus é uma promessa de vida e de vida eterna, baseada numa aliança que Deus firma unilateralmente, incondicionalmente, de graça com o seu servo, com o Messias. É isso que nós lemos nos versos 3 a 5. Deus firma uma aliança com o seu povo. Veja o que Deus diz aí no verso 3. Porque farei, eu farei, não nós faremos. Não nós faremos. Deus não está chamando o seu povo a assumir uma obrigação, além de vir e ouvir. É a única obrigação do povo, vir e ouvir. O pacto do Senhor conosco, meus irmãos, é incondicional. Incondicional. E por isso é que nós temos uma garantia de que esta é uma aliança eterna. Por quê? Porque quem firma essa aliança é fiel, não muda de acordo com as circunstâncias, assim como nós fazemos. Deus não muda de ideia, Deus não se arrepende do que prometeu. Nós fazemos isso, Deus jamais. Essa aliança, diz o texto, consiste no quê?
nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Veja o final do verso 3. Que misericórdias são essas? Você conhece um pouco das promessas de Deus a Davi. Deus promete a Davi um reino eterno. O seu trono não teria fim. Davi seria o primeiro de uma dinastia que iria durar para sempre. Deus promete a Davi um reino que se estenderia para além das fronteiras de Israel. Mas existe uma promessa feita a Davi que poderia passar desapercebida a nós, não fosse a utilização dela no Novo Testamento. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 13, versos 34 e 35. Para que você veja essa promessa da maneira como a Bíblia mesmo a interpreta. Não existe um melhor intérprete da Escritura do que a própria Escritura. Atos capítulo 13, versos 34 e 35, nós lemos: e quanto ao fato de que o ressuscitaria, falando a respeito de Jesus dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou dessa maneira. Preste atenção, olha o nosso texto aí. E cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Reino eterno, reina além das fronteiras de Israel, e também a promessa de que Davi não haveria de experimentar a corrupção da morte. Deus também faz uma promessa a Davi de ressurreição. Agora, consideremos se essa promessa se cumpriu em relação ao próprio Davi. Quanto à perenidade do reino, com o exílio babilônico, Israel não teve mais reis da família de Davi. Na verdade, depois do exílio, Israel não teve mais rei algum, pelo menos nenhum rei legítimo. Quanto à extensão do reino, de fato, o território de Israel cresceu um pouco durante o governo de Salomão, mas depois de Salomão, esse reino foi dividido em dois. Ele foi invadido por outras nações, ele foi apagado com o tempo, até a sua restauração, quando? 1948. E quanto à promessa de incorruptibilidade? Eu nem preciso detalhar muito. Davi morreu, ele foi sepultado, e até hoje ele permanece no seu túmulo. É aqui então, meus irmãos, que entra a figura do servo, do Messias. As promessas feitas a Davi se cumprem no Messias. É com ele, o Messias, que se firma esta aliança. É nele que se cumprem as promessas a Davi. Porque Jesus é um descendente de Davi segundo a carne. O seu reino é um reino sem fim. Primeiro no coração dos que creem, e no futuro que há de cobrir toda a terra, quando todos os seus inimigos forem finalmente eliminados. O reino de Jesus é um reino universal. Todos os que se achegam a ele pela fé são acolhidos, e mesmo aqueles que se rebelam contra ele um dia terão de dobrar os seus joelhos humilhados diante do Rei. É a ele, Jesus, que se aplica a promessa de ressurreição, quando ao terceiro dia após a cruz, Jesus se ergue vencedor da morte para viver para sempre e para interceder por nós. Todas as promessas feitas a Davi se cumprem em Cristo. Jesus, meus irmãos, é o mediador da nova aliança. Jesus é o príncipe dos povos, a quem uma nação que antes não o conheceu acorre para receber a sua lei. Jesus é aquele a quem o Pai glorificou. Literalmente, Jesus é aquele a quem o Pai embelezou e o tornou irresistivelmente atraente, a quem os homens devem dar uma resposta, seja uma resposta positiva ou negativa. Você não consegue passar indiferente por Jesus, ninguém consegue. Vejam os encontros que Jesus teve ao longo do seu ministério. Todos os que o conheceram ou foram transformados por ele, ou foram julgados por ele pela dureza do seu coração. O que é que isso significa para nós hoje? Que a aliança do Senhor se cumpriu e que nós temos em Jesus um mediador.
Nós, eu e você, Igreja de Cristo, testemunhas, obreiros da missão, nós podemos chamar as pessoas com confiança a virem a Ele, a darem ouvidos a Ele, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel. Nós devemos instar os homens, chamar os homens com insistência para que eles venham correndo a Jesus. Antes ele não era conhecido, mas agora o Pai o revelou a nós para que nós tenhamos vida eterna. E nós precisamos anunciar isso aos homens. Como é que nós tomamos parte nessa aliança? Veja os versos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Porque como a Bíblia nos mostra, vai haver um dia, como houve no dilúvio, em que a porta da arca vai se fechar e não haverá qualquer esperança, qualquer expectativa, senão o juízo terrível de Deus. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Hoje Deus se faz acessível por meio de Jesus Cristo, mas vai haver um dia em que Ele vai se revelar não em graça, mas em ira. O dia é hoje, sem demora, sem detença. Você não conhece o seu amanhã, você não conhece nem mesmo os próximos 5 minutos da sua vida. Por que é que você vai procrastinar uma decisão que impacta diretamente a sua eternidade? E nós, como igreja, precisamos lembrar as pessoas disso. Não é simplesmente informá-las a respeito de Jesus, mas chamá-las a uma decisão por Cristo. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Deus se fez próximo de nós, apesar de nós. Quando Adão e Éden desobedecem lá no Éden, não foram eles que buscaram a Deus. Eles se escondem, Deus os busca. A Bíblia toda, meus irmãos, é a história desse resgate, de Deus vindo nessa missão para nos salvar, para nos resgatar, para nos buscar. É assim no Êxodo, é assim no livro de Juízes, é assim no exílio. Sobretudo é assim com Jesus, o Deus Emanuel, Deus conosco, o bom pastor, buscando a ovelha perdida. Clame por socorro, confesse a sua necessidade, esse é o convite da graça a você, pecador, e é a intimação da graça a nós, igreja, a intimação que nós somos dados, que é entregue a nós para nós chamarmos os homens. Como é que se dá essa busca pelo Senhor? Como eu devo buscar o Senhor? Como é que eu cumpro esse versículo aqui? Não de qualquer forma. Não é uma resposta meramente emocional. Veja só, que o ímpio, que é o homem culpado, é o homem condenado segundo a lei, abandone o seu mau caminho, abandone o seu mau procedimento, abandone as suas más ações. E o homem mau, os seus pensamentos, a sua maneira depravada, iníqua, perversa, maligna, deturpada, impura de ver as pessoas, de ver a Deus e a si mesmo. Não há quem possa ver a Deus se não abandonar os seus pecados. Não há quem possa ver a Deus se não estiver disposto a uma mudança radical de vida. E é por isso que o nosso texto diz: converta-se ao Senhor. Mude a sua direção. Faça o retorno. Tenha a sua mente transformada pela palavra de Deus. Igreja, nós não podemos poupar os homens da denúncia dos seus maus feitos. Quem ama, repreende. Quem ama, corrige. Quem ama, exorta. É mentiroso e maligno quem anuncia graça barata, sem mudança, sem arrependimento, sem contrição, sem entrega. É mentiroso, é maligno. A mensagem é dura, é incômoda para um mundo sem Deus, mas é a verdade que as pessoas necessitam se elas querem se achegar a Deus. Mas essa mensagem é a mensagem que traz promessa. O Senhor, diz o texto, se compadecerá dele. O Senhor se compadecerá dele, essa é a promessa. Daquele que se converter, daquele que buscar o Senhor, daquele que deixar o seu mau caminho, o Senhor se compadecerá dele. O desígnio, o propósito de Deus para com o homem é misericórdia. Misericórdia é aquilo que você dedica a miseráveis, a quem não tem o poder de socorrer a si mesmo, de sustentar a si mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, como o nosso texto diz,
Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus não dá com mão remissa, Deus não dá com mão econômica, mas Deus dá o seu perdão abundantemente. É perdão de todos os nossos pecados, dos pecados que você cometeu no passado, dos pecados que você comete hoje no presente e até mesmo dos pecados que você há de cometer no futuro. É perdão que flui da cruz. Deus pode exercer misericórdia a quem se achega com Ele com o coração arrependido e contrito, porque Ele não concedeu essa misericórdia ao seu Filho. Antes o Pai o esmagou na cruz, o moeu, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Igreja de Cristo, Antioquia, anuncia ao mundo a riqueza da graça de Deus, o quanto ela custou, o terror, a glória do mistério de Cristo. Mas como saber que a promessa é certa? Como eu posso saber que essa promessa é certa? Qual é a garantia? Primeiro, Deus não é como o homem. Veja aí os versos 8 e 9 do nosso texto. Veja os versos 8 e 9 para ver esta promessa, a garantia desta promessa, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. O pensamento e o caminho do homem, meus irmãos, é mau desde o seu nascimento, diz a palavra, mas o pensamento e o caminho do Senhor é de paz e de bem. O pensamento e o caminho do homem é de uma justiça impiedosa, sem misericórdia, é de vingança, mais do que de retribuição. O pensamento e o caminho de Deus é de misericórdia para com o pecador, é de lágrima com aquele que não se arrepende e é lançado no inferno. Paulo vai exaltar a grandeza dos pensamentos de Deus no capítulo 11 de Romanos. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. A segunda garantia que nós temos, além de que Deus não é como o homem, é a garantia de que a promessa é verdadeira e é eficaz por meio da palavra. Versos 10 e 11, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A palavra do Senhor, meus irmãos, é como a neve ou a chuva que desce do céu, e não volta para o céu sem que tenha produzido vida, sem que tenha regado a terra, produzido vida, produzido seu efeito. Do mesmo modo, a palavra de Deus, promessa de Deus, vinda do céu, não vai voltar para ele vazia, mas vai dar o seu fruto na vida daqueles que Deus chamou segundo o seu propósito. Você não precisa se intimidar, preste bem atenção, você não precisa se intimidar, você não precisa se sentir frustrado quando o seu testemunho aparentemente não encontrar resposta. Continua a falar. Continua a falar. Ao chamar Isaías, Deus já havia anunciado a ele que ele não seria ouvido, porque o coração do povo era um coração duro, insensível, não ao profeta, mas a Deus. Assim será com todos nós, meus irmãos, obreiros da missão. Mas certamente vai haver aqueles que ouvirão, porque Deus vai dar a eles o seu Espírito, e através do seu Espírito, pela palavra, Deus vai dar a eles um novo coração. Quanto mais, esteja certo, vai haver um fruto da palavra também naqueles que a rejeitam. No dia do juízo, eles serão lembrados de que um dia, uma testemunha de Jesus bateu à sua porta, lhe indicou o caminho, lhe entregou o convite da graça, estendeu a ele a mão de Deus, e lá, mas lamentavelmente ele rejeitou, e por isso vai ser tarde demais. A palavra do Senhor não volta vazia. Agora, por fim, a glória da promessa.
versos 12 e 13. Observem, meus irmãos, que palavra de esperança. Quando nós damos o nosso testemunho, nós não podemos enganar as pessoas. O caminho de Cristo é um caminho de negação, é um caminho de sofrimento, é um caminho de cruz. O caminho de Cristo é um caminho de morte do eu para que Cristo seja formado em nós. Não engane as pessoas. Não parece ser uma boa propaganda do caminho de Cristo, não é mesmo? Mas qual é o fim da jornada? Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados, verso 12. Quando o Senhor Jesus vier, toda tristeza, toda perplexidade, luto, sofrimento, tudo isso vai ser deixado para trás. O pecado não vai existir mais. As ameaças dos homens não vão mais existir. A ansiedade, a depressão, as fraquezas da sua carne, da sua mente, todas elas serão queimadas no fogo do mundo que está se desfazendo. É a perfeita expressão do Shalom de Deus. A plena satisfação que o mundo não pode dar. Enquanto nós jornadeamos nesse mundo, meus irmãos, seja o vinho da alegria, seja o leite que nutre e satisfaz, ainda estão misturados com lágrimas. Nesse mundo é assim. Mas está chegando o dia em que eu e você, nós vamos tomar o vinho novo de Cristo, o vinho sem mistura, o vinho do final da festa, bem melhor do que o primeiro. O dia está chegando. Veja o verso 12. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados, os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. Paulo diz lá em Romanos que a criação geme. A criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. Porque o ser humano não foi o único afetado pela queda em pecado, não. Toda a criação se corrompeu. Nada é o que deveria ser. Há desastres na natureza, há pragas, há doença. Mesmo aquilo que é bom na boa criação de Deus tem o seu uso distorcido. Tome, por exemplo, substâncias como a morfina, como canabidiol, usos magníficos no tratamento dos males do ser humano, mas que também destroem tantas vidas, tantas famílias. Agora vejam a promessa que nós temos nesse verso 12, na segunda parte. Uma criação que não está gemendo. É uma criação que canta, que aplaude, porque se viu livre da mancha do pecado. Esse, meus irmãos, é o retrato de um paraíso ainda melhor que o Éden. Porque lá no Éden, na nossa primeira casa, existia a possibilidade de pecado. Aqui ela nem existe mais. Essa é a promessa gloriosa de Deus. Verso 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. O espinheiro e a sarça, meus irmãos, são símbolos de coisas inúteis, de coisas incômodas. Você poderia pensar aqui na nossa realidade em violência, em injustiça, em opressão. Eu li hoje pela manhã uma criança de 2 anos morta num bombardeio na Ucrânia. Idosos morrendo em corredores de hospitais lotados. Mortos-vivos perambulando pelo centro de São Paulo. Vidas destruídas para satisfazer a cobiça de homens impiedosos. Qual a promessa de Deus? Cipreste e murta. Cipreste, madeira de construção, aroma agradável. Murta, uma planta que era associada nos dias de Isaías à prosperidade. Ou seja, meus irmãos, tudo aquilo que é desagradável, inútil, mal, renovado em algo agradável e bom. Promessa de Deus. Qual é a glória da promessa, meus irmãos? Não é apenas a satisfação plena do coração. Não é apenas vida eterna. Não é apenas perdão dos pecados. Não é apenas a nossa própria renovação, mas é também a renovação de todas as coisas. E tudo isso, todo este pacote da promessa, de graça, sem preço, senão à disposição de nós entregarmos a Jesus toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos e ações, o nosso caminho, de graça. Não parece nada mal, não é mesmo?
essas promessas. Por isso, o nosso convite a você nesta noite, a você que nos ouve é: venha, compre, coma coisas deliciosas. O preço já foi pago por meio de Jesus. Deus está convidando você, por meio desse texto, ao melhor jantar que existe. E quem paga a conta? É Ele. Parece algo ruim demais? Será que é preciso dizer alguma outra coisa? Será que é preciso realmente eu dourar a pílula, ou eu manipular as suas emoções, ou então eu fazer promessas baratas de prosperidade para que você venha e coma? Preciso, Antioquia? Preciso? Você, como testemunha, precisa apresentar algo mais? A promessa que nós sustentamos, meus irmãos, é boa demais para que nós nos envergonhemos dela. É uma promessa boa demais para que a gente tenha vergonha de apresentá-la. Para que a gente apresente o Evangelho como se nós estivéssemos pedindo desculpas. Por favor, não me bata. Constatar a riqueza dessa promessa precisa encher o coração de uma ousadia santa vinda do Espírito de Deus. Se eu e você, como cristãos, contemplarmos o que esse capítulo diz e o coração não ferver para o anúncio do Evangelho, o que mais vai fazer? Será que a boa homilética, a boa pregação do pastor César, do seminarista Paulo? Qual é o fim último da promessa? Veja o final do verso 13. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno, ou seja, um testemunho duradouro da justiça e misericórdia do Senhor. E diz o texto que nunca se apagará, é eterno. Porque Deus faz tudo isso, o nome dele será exaltado enquanto houver uma Jerusalém celeste para onde nós estamos rumando. Nada pode encher mais o coração do crente. Nenhum desejo pode ser mais intenso. Nada pode nos mover mais à ação do que a glória de Deus. Nem mesmo o desejo que nós temos pelo bem das pessoas pode ser maior do que nós vermos aquele a quem nós amamos, o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo amado, sendo honrado. No final das contas, meus irmãos, quando todas as promessas virem o seu cumprimento, e elas verão, nós ficaremos felizes. Por quê? Porque nós fomos acolhidos sem preço, sem dinheiro, porque nada dependeu de nós, e por isso a honra e a glória será toda do nosso Deus. Meus irmãos, oremos para que o desejo de ver cada promessa do Senhor encontrando o seu cumprimento enche o nosso coração de modo que Deus seja glorificado através de nós também em toda a terra.